Em nome de Jesus, eu gostaria de ler dos versos 19 ao verso 30, até o verso 29. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: quem é? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês tem alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João olhou e viu Jesus se aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esse privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos na tua casa, te adorando, te servindo. Mais uma vez, usa de misericórdia para conosco, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que a tua igreja seja abençoada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ocupa o seu lugar, meu irmão. Nós estamos estudando sobre o Evangelho de João. Sábado passado o pastor já deu o início. E a gente olha para os Evangelhos, a gente percebe, irmãos, que João, ele é diferente dos demais Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. Evangelhos que eles são parecidos, poderíamos dizer assim. Eles têm as mesmas características. Se a gente olhar para esses três evangelhos, nós vamos ver que repetidas vezes alguns textos são ali mencionados. João é diferente dos demais. Enquanto que Mateus, ele escreve para os judeus, para apresentar Jesus como o rei dos judeus. O Evangelho de Marcos, ele escreve para os romanos, e aí ele quer apresentar, provar que Jesus é aquele que trabalha, aquele que faz a obra, aquele que faz as coisas, que opera milagres. O Evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, agora quer apresentar Jesus como um homem perfeito. Mas o Evangelho de João, ele é aquele que foi escrito agora no âmbito universal, para judeus, para gregos, para gentios. E João quer apresentar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando a gente olha, irmãos, aqui já nos primeiros capítulos, nós vamos encontrar um camarada, 30 anos de idade, que aparece anunciando, andando nas margens do Rio Jordão, e ele está anunciando a vinda do Messias, o João o Batista. João, na verdade, ele é o mensageiro. João, ele é o arauto. E vocês sabem que o arauto é aquela pessoa que chegava no local
e dizia assim: olha, eu estou aqui representando fulano de tal. Ele vinha com uma mensagem. E João, irmãos, ele começa a anunciar algo tremendo. Mas não é como os nossos dias. João vem com uma mensagem dura. Talvez a gente não gostaria de ouvir o João hoje. Porque hoje está sendo pregado aí um evangelho muito fácil. Que é tudo graça. Que tudo pode. Venha ser feliz. Você vai ser feliz, você vai ser próspero. João, diferente deste evangelho que é pregado hoje aí, João vem anunciando: olha, arrependam-se dos seus pecados. Mudem de vida. Pare de se vergonhice. João está falando isso, mais ou menos. Se arrependam, porque está vindo logo aí atrás. Está vindo aí o Cordeiro de Deus. Está vindo o Messias prometido. Aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus... a correr das suas sandálias. Ele vai vir aí, logo logo ele está chegando. Mas vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam se converter. Vocês precisam parar com essa vida de erro, de pecado. Talvez eu e você não gostaríamos de ouvir a mensagem de João. Quando João, irmãos, ele anuncia o Cordeiro de Deus, ele está falando aqui de uma pessoa específica. Ele não era aquilo que a tradição judaica esperava, não era aquilo que o povo judeu pensava. Porque eles pensavam que Jesus, o Messias, viria como um rei que os libertaria do jugo dos romanos, traria para eles a libertação. Mas quando a gente olha para o Cordeiro de Deus, eu e você, nós entendemos que o Cordeiro de Deus veio a esta terra para nos libertar da escravidão do pecado. Para tirar esse jugo de escravidão que estava sobre nós. Jesus veio, meus irmãos, para nos dar o direito da salvação. Nós precisamos ter uma percepção correta de quem é o Messias, o Cordeiro de Deus. E aquilo que Ele fez por nós. Isso é muito sério nos nossos dias. Porque, como eu disse, estão pregando o evangelho aí que não confronta nada. Estão pregando o evangelho aí que tudo graça, que tudo é graça. Que tudo pode. Que tudo está liberado. Que você pode ser feliz. Que vai dar tudo certo na sua vida. Cuidado com esse evangelho. A pregação do verdadeiro evangelho, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. A pregação do verdadeiro evangelho é nós anunciarmos para as pessoas: olha, se arrependam, mudem de vida. Porque existe alguém que morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos pecados. Essa é a mensagem que eu e você precisamos pregar. Existe uma frase de alguém que disse assim, prega o evangelho, se necessário use as palavras. Eu entendo essa frase. Eu entendo que nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, sim, praticar o evangelho. Mas, irmãos, não existe anunciar o evangelho se eu não abrir a minha boca. Se eu não falar para as pessoas, se eu não anunciar como João anunciava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas não irão para o céu sem ouvir isso. Eu vejo que não tem esse negócio de pregar o evangelho somente com as nossas atitudes. Por quê? Porque muitos crentes estão tendo as mesmas atitudes de não crentes. Os mesmos comportamentos.
Evangelho, meu irmão, tem que ser ouvido pelos ouvidos e tem que ser visto pelos olhos. Mas a gente dá as nossas desculpas, é ou não é verdade? Ah, eu não vou, eu não conheço, eu não sei falar. Se você não sabe falar de Jesus, é porque você não conhece Jesus. Adianta, meu irmão, minha irmã, eu frequentar todos os cultos os sábados, eu fazer todas as orações, eu orar, eu ler a Bíblia diariamente. Adianta eu fazer todas as atividades da igreja. Adianta eu cantar, eu pular, eu chorar na presença de Deus, se eu não falar sobre aquele que me motiva a fazer isso, a viver dessa maneira? Adianta? Quando João anuncia, eis aí o Cordeiro de Deus, João está dizendo algo extraordinário, meus irmãos. João está dizendo assim, olha, está vindo um aí, um inocente. Ele está vindo aí para dar a vida por todos os culpados. E é isso que a gente precisa entender. Jesus, irmãos, nunca fez nada para merecer a cruz. Jesus obedeceu a Deus em tudo. Quando ele morreu ali naquela cruz, ele morreu inocentemente. O próprio Pilatos, que era o juiz ali, queria julgar, disse, eu não vejo culpa neste homem. Por isso ele lava as mãos, ele deixa a responsabilidade, vocês querem matar judeus, vocês querem matar Jesus, então façam. Eu estou lavando a minha mão, porque eu não vejo culpa neste homem. Ele é um inocente. Então matem ele vocês. E Jesus, como Cordeiro de Deus, ele faz um sacrifício voluntário. Ele morreu na cruz porque ele quis. Vocês sabiam disso? Ele morreu ali, irmãos, porque ele decidiu vir fazer isso. Desde o ventre da sua mãe Maria, ele estava dizendo, olha, eu vim aqui para morrer pelos culpados. Um inocente está vindo para morrer pelos culpados. E eu vim aqui para isso. Jesus não é vítima dos judeus. Jesus não foi vítima da cruz. Jesus não foi vítima dos romanos. Ele se entrega voluntariamente por mim e por você. Jesus, ele é a expiação pelos nossos pecados. Quando havia o sacrifício lá no Antigo Testamento, eles iam matar um animal e como é que isso acontecia? O sumo sacerdote vinha, colocava a mão sobre a cabeça do animal e cortava o pescoço daquele animalzinho. E ele, diante do povo, confessava o pecado de todo o povo de Israel, transferindo simbolicamente o pecado deles para aquele animal. E esse animal inocente, era derramado o sangue dele para salvar o pecado, para me salvar do meu pecado, para me limpar do meu pecado, para perdoar o meu pecado. Isso era a expiação, oferecer o sacrifício em lugar de outra pessoa. Jesus fez isso em nosso lugar. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Aquela cruz, meu irmão, minha irmã, era para mim, era para você. Aquelas chicotadas eram para mim, era para você. Aqueles pregos nas mãos de Jesus eram meus, eram seus. Aquela dor que Jesus sofreu era por mim, era para mim, era para você. Aquele abandono do Pai, quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo era para mim e para você.
Mas Jesus, como o Cordeiro de Deus, nos substituiu ali na cruz do Calvário. E como Cordeiro de Deus, Ele foi obediente, Ele obedeceu até o último instante. A Bíblia diz que Ele foi para a cruz, irmãos, como uma ovelha que vai para o matadouro. Interessante isso, né? Eu não sei se vocês já viram alguém matando um animal, principalmente o porco. Quando eu ia na casa da minha avó, quando eu era pequeno, todos os sábados pela manhã, um vizinho lá, quase todos os sábados, ele matava um porco, e lá da casa da minha avó a gente via o griteiro que o porco fazia. O boi também grita. O coelho já não. O coelho, eu já vi matando o coelho, ele chora. E a ovelha? A ovelha, irmãos, ela vai toda contente para o matadouro. Toda tontinha, ela vai indo para o matadouro. Porque ela não sabe o que vai acontecer. Ela está indo para morrer e ela está indo toda feliz da vida. E aí, corta o pescoço, a pessoa segura ela, ela fica ali mansinha, e corta o pescoço dela, ela dá um gemidinho e morre. Jesus, Ele foi assim para a cruz, sem reclamar. Você reclama das tuas dores hoje? Você reclama que não deu certo aquele negócio? Você reclama que tá tão ruim a minha vida? Você reclama? Jesus foi para a cruz, irmãos, como uma ovelha, não abriu a sua boca. Ele não gritou, ele não esperneou, ele não reclamou, ele não murmurou. Enquanto que as pessoas xingavam ele, enquanto que as pessoas riam dele, Jesus estava ali, entregando a sua vida para nos salvar. E enquanto que as pessoas estavam zombando dele, sabe o que ele fez? Ele olhou para eles e disse: Pai, tem compaixão deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O apóstolo Pedro, capítulo 4 de Atos, ele disse assim, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, meus irmãos, que Jesus nos ofereceu, Ele deu para cada um de nós de graça. O preço já foi pago lá na cruz por Ele. A salvação não é porque a gente faz alguma coisa. Não é porque a gente obedece isso, guarda aquilo, veste essa roupa, usa isso ou aquilo, não. A salvação não é porque a gente se acha, a gente se vê assim como, eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou obediente, não. A religião não traz salvação. Ela não salva ninguém. Usar uma roupa de crente não salva ninguém. Colocar a Bíblia debaixo do braço não salva ninguém. Devolver o dízimo fiel não salva ninguém. O único caminho para eu chegar até o Pai é através do reconhecimento do sacrifício do Cordeiro de Deus. É claro que faz parte de todas essas coisas que eu falei. O único caminho é crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só vamos para o céu, irmãos, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse é o único motivo que a gente vai para o céu. Nós somos salvos pela graça, sim, mediante a fé, mas na fé no Cordeiro de Deus. Muitas pessoas pensam assim, e eu já ouvi gente falar, que, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom casamento, eu tenho um cargo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa correta.
E essa pessoa acha que isso lhe dá o direito de ter uma vaga no céu. Isso faz parte, sim, meus irmãos. Eu preciso ser honesto, eu preciso ser fiel, eu preciso ser obediente, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, mas isso não me dá o direito de uma entrada no céu. Até porque, meus irmãos, no inferno vai estar assim de gente honesta, sincera e fiel. No inferno vai estar assim de gente que tinha um bom casamento, que fazia um monte de coisa dentro da igreja. E sabe por que elas vão estar lá? Porque elas não reconheceram e não entregaram as suas vidas para o Cordeiro de Deus. Lá no céu, vai ter um monte de gente, irmãos, que a gente olha assim, esse aqui não merecia estar aqui. Olha o que ele foi lá, olha o que ele fez lá, olha como era a vida dele lá. Mas sabe por que elas vão estar lá? Porque elas entregaram as suas vidas, reconheceram o sacrifício do Cordeiro de Deus. Se arrependeram, simplesmente olharam para Jesus e disseram assim: Ele morreu pelos meus pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro jeito de ir para o Pai. Infelizmente, muitas pessoas estão procurando a Jesus porque acreditam, sim, que Jesus livre elas das suas lutas, dos seus problemas, das suas dores. Estão procurando a Jesus porque acreditam, sim, que Jesus possa fazer elas prósperas, felizes. E muitas delas não procuram Jesus para dizer: Senhor, eu estou me arrependendo dos meus pecados. Senhor, eu estou reconhecendo que eu preciso mudar a minha vida. E eu sei que quem é que pode fazer isso é o Senhor. As pessoas não estão procurando a Jesus para que Jesus tire elas da escravidão do pecado. Muitas pessoas estão procurando a Jesus porque querem receber as bênçãos de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus não faz isso, irmãos. Claro que Ele derrama as bênçãos. Quantos aqui já não experimentaram bênçãos do Senhor nas suas vidas? Mas esse não é o principal do Evangelho. Somente as bênçãos. Ser próspero, ser feliz. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo era rico. Antes de aceitar Jesus, ele era um homem abastado. E lá no final da vida dele, ele vai dizer aos Efésios que, olha, pega lá os meus livros, a minha capa. Foi isso que restou da vida dele, dos bens dele. Quando a gente olha os evangelhos, quando a gente olha Atos, quando a gente vê Paulo falando, ele diz: olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é ser preso, eu sei de todas essas coisas, porque eu passei por isso. E ele passou por isso porque ele creu que Jesus era com ele, que apesar de ele viver isso, ele sabia que os problemas acompanhariam ele, por crer em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, irmãos, os problemas não vão nos deixar, não vão nos abandonar. Lá na sua casa, se você se converte, o seu marido ou a sua esposa não se converte, o que vai acontecer? Vai acontecer conflito ali. Se você vai para a faculdade, lá você levanta a mão e diz: eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu creio em Jesus, que as pessoas vão rir de você lá. Se lá no teu trabalho você diz: olha, eu sou diferente, eu não faço isso, eu não participo daquilo, as pessoas vão olhar para você e vão rir, vão zombar. Porque crer em Jesus é a gente se colocar na oposição. A Bíblia diz que nós seremos odiados, que nós seremos injuriados, porque cremos em Jesus. Crer em Jesus não significa o fim de todas as lutas e problemas. Nós somos abençoados, sim. Jesus cura, sim. Mas isso não é o principal do Evangelho. O principal do Evangelho é crer em Jesus, é crer naquilo que Ele fez na nossa vida, algo que mudou a nossa vida.
É crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele veio para isso, para tirar o pecado, para tirar-nos do medo, para nos dar vida e vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Você vai para o céu? Levanta a mão quem vai para o céu aí. Então vou fazer você pensar. A vida que você está levando hoje, garante a tua vida, tua entrada no céu? O que você está fazendo hoje no seu dia a dia? O que você está vivendo hoje, garante a tua entrada lá no céu? A tua intimidade com Jesus, a tua obediência, a tua vida íntegra e sincera e com fidelidade te garante a entrada no céu? Se não, meu irmão, o Evangelho hoje vai nos confrontar, porque Jesus ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ir para o céu, você tem que se negar. Se você quer ir para o céu, você tem que dizer para você, para as tuas vontades, deixar elas. Não quero mais isso para mim, porque esse é o apelo do Evangelho. Isso é que o Evangelho nos convida a fazer, a deixar, a termos uma experiência real com o Senhor. Experimentar de fato Jesus na nossa vida. E eu não estou falando aqui dos cultos que você vem aos sábados pela manhã. Eu não estou falando aqui somente de uma oração que você faz. Eu não estou falando aqui somente de uma leitura bíblica, numa vida devocional que você, ou uma música que você canta e chora, não. Eu estou falando aqui, Jesus faz parte da tua vida. Diariamente, todos os dias. Porque só vai para o céu, irmãos, quem coloca Jesus em primeiro. E essa é a nossa dificuldade hoje. A gente quer adorar ao Senhor e a gente acha que cantando uma música a gente está adorando ao Senhor. Faz parte, mas adorar a Jesus é mais do que tudo isso. É viver o tempo todo com Ele, é falar dEle o tempo todo, é viver uma vida íntima com Ele a cada dia. Isso é adorar o Senhor. A Bíblia diz que não tem festa no céu quando a gente está cantando. A Bíblia diz que não tem festa no céu quando o pregador está pregando. A Bíblia diz que só tem um motivo quando não há festa no céu: quando um pecador se arrepende e se converte dos seus pecados. E como é que esse pecador vai se arrepender dos seus pecados? Como é que ele vai experimentar isso? Quando eu e você fizermos como João Batista fez: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, irmãos, ele foi o arauto, ele cumpriu com a sua missão. E com a mensagem dura que talvez os nossos ouvidos não gostariam de ouvir, mas com uma autoridade irresistível. Suas palavras eram duras, mas eram verdadeiras. João desafiou os poderosos da época e traz uma mensagem para aquele povo, e dizendo assim: arrependam dos seus pecados, porque isso é o Evangelho que precisamos falar hoje. Esse é o Evangelho. E aí Jesus exalta João. No capítulo 11 de Mateus, ele diz assim: entre os nascidos de mulher não se levantou outro maior do que João Batista. João não fez nenhum milagre. João não curou ninguém. João apenas disse para aquele povo: arrependam-se dos seus pecados. Se convertam, mudem de vida. Irmãos, eu creio que hoje nós precisamos dar uma olhadinha a mais para o Cordeiro de Deus. Precisamos viver uma vida mais íntima com o Cordeiro de Deus. Nós devemos olhar mais para Jesus Cristo. Nós estamos tão atarefados, ou não é verdade? Tantas atividades, tão cheios de compromissos, muitas atividades e até muitas vezes dentro da igreja, envolvidos com a igreja. E a gente está olhando para as pessoas, olhando para os problemas, mais do que olhando para o Cordeiro de Deus. Eu gostaria de desafiar você hoje a olhar para o Cordeiro de Deus. A voltar os seus olhos para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é que nos dá o sentido, Ele é o motivo para nós estarmos aqui. Lembrar quem Ele é para mim, para você. Porque se não for assim, meu irmão, não vai ter sentido a nossa vida cristã. Então,
Eu queria desafiar você. Você levantou a mão dizendo assim: eu quero ir para o céu. Mas para ir para o céu, irmão, nós temos que aceitar essa mensagem de João Batista. O pastor apresentou aqui, até aquele momento não tinha visitante algum. Mas eu queria apresentar para você, irmão e irmã. Você que é honesto, você que é sincero, você que é fiel, você que está caminhando com Cristo aí, mas ainda você talvez não reconheceu o Cordeiro de Deus na tua vida. Eu queria desafiar você quer ir para o céu? A reconhecer hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A dizer: Senhor, eu não quero somente as bênçãos, eu não quero somente os milagres que o Senhor me faz prosperar, mas eu quero entregar a minha vida, reconhecer os meus pecados, reconhecer que eu preciso mudar de vida. É um desafio, irmãos, não é um apelo, porque não é Jesus que precisa de você, é você que precisa de Jesus. Vamos ficar em pé. Quero convidar o pastor, presbíteros. Pastor, já vem aqui acima. E o pastor vai conduzir a oração. Reflita nisso que nós falamos. Reconheça hoje o Cordeiro de Deus na sua vida.